Bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre diferentes aspectos de formação de territórios, né? Conceitos chaves dentro da geografia, certo? Que parte do princípio de organização do espaço. E, posteriormente, de acordo com o decorrer da aula, eu vou abordar também o aspecto de como essa organização espacial foi contextualizada durante o século XX, principalmente no período de Guerra Fria. Então, basicamente, né, nós temos esses conceitos, né? Sociedade, povo, nação, estado, país. E cada um com seu respectivo significado. Sociedade é o conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo, de acordo com certas regras, é o que eles estabelecem, né? O povo, um grupo de pessoas que falam a mesma língua, possuem as mesmas tradições. Determinado hábito, costume é transmitido de geração para geração. Então, observe aí que o conceito de povo já é mais, poderia dizer assim, mais unitário do que o de sociedade, né? Nação é um povo que tem o quê? Um território. Tem um território. Esse território existe um governo com leis próprias. Então, essa nação, para existir esse conceito, né, você pega os dois princípios anteriores, sociedade e povo, tá? E para ampliar para o conceito de nação é necessário, então, ter território. Então, o Estado faz parte, né, desse conceito, né, e país também. Vamos ver aqui, então. Sociedade e povo. Os dois, né, se unem. Pode se referir ao mesmo agrupamento. Exemplo, a gente vê o conceito, né, povo brasileiro, sociedade brasileira. É um conceito muito utilizado de forma sinônima. Sem as regras em comum, não há sociedade. E sim, um ajuntamento de pessoas em constante conflito. Lógico, quando eu falo em sociedade, então, existe ali princípios dentro de uma sociedade. Princípios morais, princípios éticos, que a sociedade elege, né, como forma de conduzir um melhor convívio, né, entre as pessoas. O povo, né, não precisa, o conceito de povo, né, não precisa necessariamente ter um território próprio. Por exemplo, aí eu utilizei o povo curdo, né, que é na região ali do Iraque, né. Então, existem muitos povos que no planeta, né, que não têm território, mas eles têm uma cultura própria, certo? Eles têm uma cultura própria. O povo checheno, um exemplo, né, na região ali da Rússia, enfrenta aí uma luta para o reconhecimento para o reconhecimento de ser uma nação soberana. O povo palestino já tem um território, né, porém a instabilidade política é muito forte. Então, o conceito seguinte seria, então, de Estado. Estado é diferente de Estado nacional. Estado, nós usamos de forma mais comum, né, como uma divisão territorial. O Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Pará, o Estado do Rio Grande do Sul. Então, uma das unidades federativas, né? O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que são o quê? Unidades da federação.
Então, alguns países, eles adotam outros conceitos, né, de como dividir o seu território, como províncias, cantões, departamentos. Isso aí é apenas um termo, como o país ele utiliza para fazer a sua organização territorial. Já um Estado nacional, né, ele está se referindo a esse conceito aqui, né, de nação, de país. E o Estado, possessão territorial, ele está dentro de um Estado nacional. Quando eu digo aqui Estado brasileiro, né, então a nação brasileira, país Brasil, eu estou me referindo, um exemplo, ao Rio Grande do Norte, que é uma das unidades do Brasil, né? Porque o Rio Grande do Norte está nesse conceito aqui de Estado, mas ele faz parte do Estado Nacional. Do Estado Nacional. Né? Então, veja só. O Estado, ele apresenta ramificações, né? Ramificações. Divisão social, defesa territorial. Então, divisão social, né, é uma das formações do Estado. É a existência de classes sociais. Defesa territorial, né, os primeiros funcionários estatais, geralmente são os próprios governantes e os soldados. Por quê? Porque todo Estado ele necessita necessariamente de uma defesa. É o seu exército, tá? Que garante o quê? Um exército garante o quê? Acima de tudo, a soberania nacional. Que o território nacional ele não seja invadido por outro povo, né? Então, o Brasil, se não me engano, o Brasil tem um número de exército, né? de forças armadas aí, cerca de 400 mil homens. Então, assim, é um exército numericamente, né, considerável. Considerável. E isso tem uma despesa enorme, né, uma despesa enorme para os cofres nacionais. Né? No entanto, um país sem um exército de defesa nacional ele é muito vulnerável, certo? A sociedade sem Estado. Nessas sociedades não existe divisão entre ricos e pobres. Então isso aí é muito utópico, né? Utópico. Isso aqui não existe divisão entre ricos e pobres. É como não existe mais fortes, mais fracos. Na história da sociedade, na história da humanidade, sempre existiu essa diferenciação, né? E quando se buscou esse Estado igualitário, sempre se resultou em verdadeiras ditaduras, que a gente vai ver futuramente, né? Todo Estado que tentou acabar com essas desigualdades sempre resultou nas mais genocidas ditaduras. Foi assim na União Soviética, foi assim em Cuba, na China. Sempre aconteceu isso. Estados totalitários, que não existe uma organização democrática, né? E que é administrado, resultado, justamente ele é o contrário, né? Ele é administrado por uma burocracia estatal, que impõe ao povo uma forma de governo. Essas ideias aqui nunca deram em bons resultados. Bom, o Estado Nacional. O Estado Nacional é o conjunto de instituições que formam a organização administrativa.
Estado nacional, então, o Estado federativo, né, do Brasil tem várias instituições ligadas a ele, né? E essas instituições são o quê? Forças Armadas, escolas públicas, postos de saúde, polícia, tribunais, hospitais, prisões. Isso aqui é toda a estrutura que o Estado Nacional ele necessita para funcionar, né? E quando se fala aqui nesse Estado, né, eu estou falando aqui, pessoal, nas diferentes formas de unidades federativas, certo? Estado federal, a União, os estados e os municípios. Se vocês observarem, todas essas três divisões aí, elas têm suas formas, suas estruturas para funcionar. O hospital municipal, a escola municipal, vocês estão estudando numa escola estadual. Existe na nossa região escolas federais, como os IFRNs, né? Então, tudo isso faz parte de uma estrutura administrativa, né? Tudo isso está dentro do Estado. O governo é justamente a cúpula dominante. É a cúpula dominante. Que comanda justamente a administração. E o que é necessário a gente dizer, deixar bem claro, é que o Estado, quando eu falo assim de Estado por unidade federativa, estou me referindo apenas uma parte, né? Uma parte do Estado Nacional. Um conceito muito amplo, né, é o de território de fronteiras, que basicamente é o que vai delimitar o espaço. Quando eu falo no Estado Nacional Brasileiro, eu estou me referindo ao nosso território, às nossas leis. Lógico, você passou da fronteira entre Brasil e Argentina, já vai existir ali, então, um código de lei diferente, né? Vai existir ali toda uma característica diferente, porque nós estamos saindo do Estado Nacional Brasileiro para o Estado argentino. Então, território, né, é o espaço de um país, a qual o Estado exerce um poder. Então, o Estado brasileiro ele exerce um poder dentro dos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, que é o nosso território. E as fronteiras são justamente as linhas que demarcam, certo, os limites do nosso território. Até onde vai o poder do nosso Estado. Até onde vai o poder do nosso Estado. Então, tudo vai estar dentro das fronteiras. Aqui está, ó, uma imagem, né, do território nacional. Você tem aí o Brasil. Tem o Brasil, no seu sentido, né, norte-sul e leste-oeste, seus pontos mais extremos. E aqui você tem, olha, essas áreas aqui, olha, áreas de fronteiras com outros países, certo? O Brasil tem aqui, olha, fronteira terrestre, 15.719 quilômetros, certo? E fronteira marítima, né? 7.367 quilômetros. Então, aqui eu estou falando aqui de um território enorme, pessoal, né? Fazendo fronteiras com vários países. Vários países. Sendo que parte dessas fronteiras, você tem aqui, no caso aqui da Amazônia, um território extremamente fechado e de difícil acesso. Então você tem, não é nenhuma surpresa, porque que o Brasil tem problemas em suas fronteiras. Não é por falta de... Eu poderia dizer que, não é simplificando isso, o problema das fronteiras no Brasil é a falta de policiamento. Gente... Isso aqui é uma imensidão de território a ser policiado. Você estava, olha,
Só para a título de comparação, você pega aqui a fronteira entre Estados Unidos e México, quem é o todo-poderoso Estados Unidos, né? Só a maior economia do mundo, recursos aí abundantes, né? E lá, entre a fronteira dos Estados Unidos com o México, é uma média de 3 mil quilômetros, né? Não é nem metade da nossa fronteira. Olha aqui a nossa, passa de 15 mil. E os americanos não conseguem, né, controlar, eles tentam combater, mas não conseguem, foge do controle. Os conhecidos lá coiotes, né, que levam pessoas de forma clandestina para os Estados Unidos, tem lá disputas de gangues, cartéis de drogas, tudo isso lá é a problemática. Aí o Brasil, eu estou falando aqui só de 2 países, Brasil só de 2 países, Estados Unidos e México, né, para controlar uma fronteira de uma média de 3 mil quilômetros. Aí você pega aqui o Brasil, com mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, fazendo fronteira com vários países, aqui ó, dá para você observar, e a gente ainda enfrenta essa crítica que eu diria até que insana, né? Que o Brasil não tem controle sobre as suas fronteiras. Tenta-se, né? A gente pode dizer tenta-se, mas é algo humanamente muito difícil, né? Sem falar que é necessário muito capital humano, né? Polícia Federal atuando aí, Polícia de Fronteira, e mesmo assim o controle é muito difícil, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas, de armas, que existe e causa tantos problemas para a nossa nação. Certo. Aqui, ó, território brasileiro. E aí as nossas fronteiras, né? Aqui um exemplo aqui, a fronteira do Brasil é a Bolívia. Então o Brasil, ele, ao longo da sua história, vou avançar aqui, para chegar logo no mapa. Ao longo da sua história, nós mudamos muito os limites do nosso território. Em 1500, tinha o limite da nossa fronteira, era isso aqui, o famoso Tratado de Tordesilhas. Foi um tratado entre Espanha e Portugal, na qual as terras que ficassem a leste do meridiano pertenciam a Portugal. As terras que ficavam ao oeste, né, pertenceriam à Espanha. Aí isso aqui em 1500, pessoal, isso aqui, né, essa delimitação. Na realidade, esse tratado ele é de 1492 ou 1494. Não me recordo bem aqui o ano. Posso estar errado aí nessa diferença. Mas aí o que acontece? Se você observa bem, bom, o Brasil não ficou só nesse limite. Observa, olha, o quanto nós ainda ganhamos de território. O que foi que aconteceu? Certo? O povo que foi se estabelecendo aqui, principalmente as atividades econômicas foram desenvolvidas. Inicialmente o ciclo do pau-brasil, depois veio cana-de-açúcar. Aí o Brasil começou a despertar e a desenvolver o ciclo da mineração. Posteriormente veio as drogas do sertão que levaram aqui para o interior. Ao mesmo tempo desenvolveu-se a pecuária. Tudo isso, nesse contexto, levou uma grande parte da população, né, do litoral para o interior. Certo? Então o Brasil foi justamente colonizando esse território aqui. E como a Espanha ela não povoou essa região, aos poucos, né, foi perdendo sua autonomia. Então o Brasil, a população que vinha aqui do litoral, né, ia ocupando esses espaços. Ao mesmo tempo, a gente pode também fazer aqui uma reflexão que os povos indígenas, que inicialmente viviam aqui no litoral, foram cada vez indo mais para o interior, né, fugindo da dominação do homem branco. Então,
olhe só como o nosso território mudou. E aqui, olha, veja só aqui como foi mudando ao longo do período de colonização. O Brasil foi sempre estendendo seu território. Eu vou aqui ser um pouco mais rápido, porque na contextualização, olha aí, o Brasil em 1943, a partir de então, o Brasil já adquiriu praticamente o seu contexto atual. Foram apenas divisões, mas divisões internas, certo? Divisões internas. Que aí, olha, adquiriu esse território aqui que nós conhecemos. Os povos, né, ajudaram a formar a nação brasileira. Predominantemente, então, a gente pode dizer que o tronco cultural brasileiro vai estar no índio, né, no europeu, e principalmente o português, e no africano, que era trazido para o Brasil para ser escravo, né, nas atividades como a cana-de-açúcar, mineração, o café. No século XX, o Brasil novamente tem um surto de imigrantes e vem para o Brasil muita população europeia, né? Principalmente italianos, alemães, se estabeleceram na região sul-sudeste do Brasil. E formou, então, diante de todo esse contexto, né, a nossa nação é o povo, a população mais miscigenada do mundo, certo? Basicamente aí, olha, vocês podem observar os povos que ajudaram a formar a nossa nação. E aí, olha, como foi que o Brasil, então, conseguiu dominar o território que, segundo o Tratado de Tordesilhas, devia pertencer à Espanha? É conhecido aí, né, o princípio do ut possidetis, ou seja, né, quem tem uma utilização do território. Né? Então, essa foi a expansão do território brasileiro, ocorreu por causa justamente dos deslocamentos de portugueses ou brasileiros para novas áreas. Então, implantação de habitação, atividades econômicas, eu estou me referindo aqui principalmente pecuária, mineração e as conhecidas drogas do sertão. E aí as terras indígenas elas foram sendo ocupadas, certo? As posses indígenas, né, nunca foram levadas em consideração. Então o colonizador ele foi se apropriando do território indígena. E nesse período aí ocorreram verdadeiros massacres. Só com a Constituição de 88, né, o povo indígena ele começou então a receber uma proteção do Estado brasileiro, certo? Então o Brasil, como a gente já estudou, né, então era uma colônia de Portugal, certo? Era uma colônia de Portugal e essa colônia, nós como colônias existíamos para atender os interesses dos portugueses. Bom, eu vou dar aqui uma avançada e trocar aqui o slide para não perder o foco da aula, que é domínio territorial. Passando já para o outro contexto de assunto, nós vamos aqui a um período que ficou conhecido como Guerra Fria. Durante o século XX, esse conceito aí de nação, de território, de fronteiras, ele foi amplamente contextualizado e modificado. Para vocês terem ideia, um exemplo aí, olha, só com a desintegração da União Soviética em 1991, surgiram da meia-noite para o dia mais de cerca de 20 países com a desintegração da União Soviética. Você pega um mapa mundi dos anos 80, você tinha lá a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Olha aí.
né? E tudo isso mudou em questão de entre os anos de 89 para o início de 91. Mudou completamente o mapa mundo. Como foi isso? Vamos ver aqui, né? Então, nós sabemos bem que os sistemas econômicos, né, que foram desenvolvidos ao longo eu digo aqui, principalmente, não vou falar aqui sobre o sistema econômico anterior ao capitalismo, que foi o feudalismo, não. Mas do século XVIII para os nossos dias. Existiu então aí o desenvolvimento em plenitude do sistema capitalista, que é um sistema baseado em classes sociais, né, todo aquele contexto, né, de riqueza, de produção de riquezas. E surge como uma forma de contestar o sistema capitalista um sistema alternativo conhecido como socialismo, que é uma crítica ao capitalismo e se apresenta como uma forma alternativa. Devo dizer que na história foram tentadas uma média aqui de 60 vezes ou mais se implantar o socialismo em alguns países, mas geralmente isso resultou sempre em fracassos, né? Sempre resultou em fracassos. Tá aí Cuba, que o pessoal sempre cita como um exemplo, né? Mas economicamente é um país insignificante, certo? A população cubana vive sob um sistema ditatorial e até hoje tenta fugir, né? O cubano constantemente tenta fugir da ilha de Fidel, né? E ir para os Estados Unidos, que é o sistema capitalista. Então fica aquela pergunta, né? Como é que o pessoal que idolatra tanto Cuba, né? Como é que a população se joga no mar, praticamente em uma balsa, e quer chegar no mundo capitalista? Então alguma coisa não está bem em Cuba. Porque eu não vejo, aproveitando aqui o contexto, eu não vejo acontecer o contrário. Americanos pegarem botes e tentarem atravessar aquela distância ali entre Cuba e os Estados Unidos para viver em Cuba. Eu não vejo isso. Só acontece mais o contrário. Então, críticas. Foi muitas críticas ao sistema capitalista, principalmente da concentração de renda que o sistema capitalista ele impõe, certo? E aí vai surgindo ideias. Surge o socialismo utópico, o socialismo científico, né, que era teorizado aí por muitos escritores, e desses escritores o que vai se destacar mais assim de forma específica, né, vai ser Karl Marx, né? Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão estabelecer o conhecido socialismo real, que foi o que foi implantado. A primeira experiência de implantação do sistema socialista no mundo vai ser na Rússia, em 1917. E como foi isso, né? Antes de 1917, o Marx tinha escrito, então, o conhecido Manifesto Comunista, um livro, Manifesto Comunista, né? Que ele chamava, né, os trabalhadores para se unir, né? Se unir e derrubar o capitalismo, implantando assim um governo do proletariado, que segundo ele então seria um governo mais justo, certo? Só que aí a gente começa a contextualizar, bom, mas se vai existir um governo do proletário, quem é que vai estar nesse governo? Nem todo trabalhador vai estar na cúpula desse governo. Então vai ter que existir um Estado que vai administrar as outras pessoas. Certo? Karl Marx também, ele escreveu outro livro que vai ser conhecido Capital, em que ele descreve de forma detalhada como funciona o sistema capitalista, do acúmulo de riquezas e sua distribuição.
Basicamente, ele vai contextualizar ali o conceito de mais-valia, que é justamente o acúmulo de riquezas que o capitalista ele tem do trabalho do operário. Bom, então aí, baseado nas ideias de Karl Marx, vai surgir então aí as organizações operárias, sindicatos, e surge então, em 1917, num contexto ali muito tumultuado, a conhecida Revolução Russa. E nessa Revolução Russa, forma-se ali uma cúpula, né, de governantes que conduziu o Partido Comunista. E a partir de então, em 1922, é implantada a conhecida União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um governo totalitário, né, não existia democracia, certo? Então, tudo era muito bem conduzido pela política de Estado, desde a economia ela era planificada, não existia uma economia de mercado. O que é uma economia de mercado? Uma economia livre, né? O sujeito ele criar a sua empresa, ele desenvolver a sua empresa e tentar competir no mercado. Não existia isso, tudo era tabelado, era uma economia planificada. No entanto, né, essa economia planificada resultou futuramente em um grande fracasso. Porque basicamente tudo era ditado pelo governo central, inclusive os preços. Só que, se vocês já analisaram as ideias liberais, do liberalismo, ele diz assim que o preço, né, o preço dos produtos não depende da caneta do governo. O governo dizer assim, o quilo de feijão é R$5. Não é o governo que determina isso, mas sim o mercado. O mercado. O que vai determinar o preço de um produto? A conhecida lei da oferta e da procura. Se um produto ele tem uma produção muito grande e as pessoas estão procurando pouco por esse produto, então o preço dele automaticamente vai cair. É o que acontece com o nosso feijão, né? Quando o nosso produtor produz muito feijão, o preço dele cai automaticamente, porque está tendo uma oferta muito grande e a procura está pouca. Quando ocorre seca na nossa região, o que vai acontecer? A procura por feijão é grande, a produção praticamente é baixa, e aí qual vai ser a consequência? Como não tem produção, o preço ele dispara, ele vai lá para R$10, R$15 o quilo de feijão. Né? Então isso aí era tudo, de certa forma, né, resultava em um desastre total. A Venezuela, quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha, né? Também foi uma experiência fracassada do famoso socialismo bolivariano. Bom, no campo, né, existiam os conhecidos kolkhozes e sovkhozes, né, que eram fazendas coletivas, fazendas conduzidas pelo governo. E aí, isso aqui vai reduzir assim, vamos só para vocês se orientarem um pouco, acontecia que parte da minha produção, se eu fosse um agricultor, parte da minha produção era levada pelo governo. Né? Era levada pelo governo. Então imagine aí, você produzia lá 20 sacos de feijão, vinha o governo e levava 19 sacos de feijões. Você ficava com um saco para alimentar a sua família ali nessa época aqui, 10, 15 pessoas era normal numa família. Isso, pessoal, resultou em um desastre, uma miséria total na União Soviética, conhecido como, quando vocês tiverem curiosidade, pesquisem, né, sobre a fome que aconteceu na região da Ucrânia. Né? Foi terrível no período da União Soviética, conhecido como Holodomor, né? Que foi um desastre. Isso. Bom, deixa eu avançar aqui. Está aqui o território soviético, né, da União Soviética no auge do seu domínio. Né?
E aí, posteriormente, isso aqui vai iniciar um processo de desintegração. Então, o fim da guerra, nós vamos ter que os antigos impérios coloniais, eles vão deixar de existir e, basicamente, os Estados Unidos, eles se firmam de vez como grande potência capitalista no mundo, estabelecendo regras como, por exemplo, a taxa de câmbio, o padrão dólar, né, para o comércio internacional. Os Estados Unidos ali estabelecem então o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Tudo isso ali era uma forma que os americanos encontravam, né, de estabelecer suas influências pelo mundo. Ao mesmo tempo, vai surgir então aqui uma ampla disputa entre americanos e soviéticos para saber quem tinha mais influência, quem dominaria mais o mundo. Então essa disputa, a partir da Segunda Guerra Mundial, ficou conhecida como Guerra Fria. O mundo ficou dividido. De um lado você tinha os soviéticos, do outro lado você tinha os americanos, né? Então essa aí foi uma intensa disputa, né, que estabelecia justamente zonas de influência no mundo. Automaticamente começa aí duas grandes corridas. A corrida armamentista, que era quem desenvolvia mais armamentos, né? Então os Estados Unidos deu o primeiro passo nessa corrida, que foi justamente quando ele deu uma exposição para o mundo do seu poder armamentista, nas conhecidas os ataques de Hiroshima e Nagasaki, depois fim da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos mostrou para o mundo que detinha uma bomba, conhecida bomba atômica, que ninguém tinha naquele momento. Rapidamente, a União Soviética começou então a investir para desenvolver sua bomba atômica também. E em 1949, a União Soviética declarou para o mundo também que tinha bombas atômicas. Então inicia aí a conhecida corrida armamentista. Como vocês veem aí, né? Essas corridas armamentistas, essas bombas atômicas, graças a Deus elas ficaram em estoque, né? Você vê aqui 2 exércitos, eles estão cheios de bombas atômicas, ogivas nucleares, mas eles estão guerreando aí com arco e flecha. Que é uma crítica, né? Uma crítica. Eles, apesar de serem rivais, americanos e soviéticos não utilizavam essas bombas, porque isso aí seria um passo, né, que não poderia ser voltado, né? Não poderia voltar atrás. Nesse tempo, né, a partir de 1949, a Alemanha ela foi dividida em zonas de influência entre capitalistas e socialistas. Criou-se a RFA, República Federativa Alemã, que era capitalista, e a República Democrata Alemã, que era socialista. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos lançou ali então o conhecido Plano Marshall, que era o quê? Reconstruir os países, né, que tinham sido atingidos pela guerra. O conhecido Plano Marshall, investimento na Inglaterra, nos países da Europa, por meio de tratados econômicos. E a União Soviética, ela respondia conhecido, né? Ela sempre tentava responder às investidas americanas, certo? Os Estados Unidos estabeleceram o Plano Marshall, que era a reconstrução da Europa, e o Plano Colombo, que era a reconstrução do Japão. E em 49, os americanos estabeleceram a conhecida OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar entre os países capitalistas. Imediatamente, a União Soviética respondeu em 55 com o conhecido Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar dos países socialistas pelo mundo. Então, o mundo estava novamente se dividindo. Então, nesse período aí, o mundo conhece a conhecida paz armada. Na verdade, essa expressão explica muito bem o período, certo? As duas potências se envolviam numa corrida armamentista, espalhando seus exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Então, muitas vezes, eles se envolviam em conflitos de outros países, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos apoiou um bloco e a União Soviética apoiou outro. A guerra no Afeganistão, da mesma forma. A guerra da Coreia. Sempre tinham ali
investimentos tanto americanos como investimentos soviéticos, né? Justamente eles tentando garantir. Bom, eu vou ainda aprofundar esse assunto com vocês na próxima aula, tá bom, pessoal? Valeu, até lá!